Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas não como uma aula de história, viu? Pense nisso mais como um estudo de caso fascinante de logística de altíssimo risco. Estamos falando do capítulo 4 do livro de Números, que detalha um dos desafios operacionais mais complexos que já foram registrados: como mover um santuário inteiro no meio do deserto. Pois é, a pergunta central é essa. Imagina só a tarefa: transportar os objetos mais sagrados de uma nação inteira, objetos que eram vistos como perigosamente poderosos, e tudo isso num ambiente super hostil. Não é só, sei lá, encaixotar umas coisas. É uma operação que exigia uma precisão absurda, muita reverência e um sistema de organização, olha, impecável. Porque o menor erro não era um probleminha, não, era fatal. Para entender como eles conseguiram fazer isso, vamos quebrar essa análise em parte. A gente começa com o desafio em si, depois dá uma olhada na liderança, nas equipes especializadas para cada tipo de carga, a sagrada e a estrutural, e por fim na contagem da força de trabalho. Então vamos lá. Bom, tudo começa com uma ordem divina. A nação de Israel precisa se mover. E isso significa que o tabernáculo, que era o santuário portátil deles, o centro de toda a adoração, precisava ser completamente desmontado, embalado e transportado. Isso não era uma tarefa opcional de jeito nenhum, era uma ordem direta que exigia uma execução perfeita. E como em todo grande projeto, tudo começa com uma liderança bem clara. As instruções vêm direto de Deus para Moisés e Arão. Eles são basicamente os gerentes do projeto, responsáveis por garantir que cada detalhe do plano seja seguido à risca. A hierarquia aqui era super rígida e, sinceramente, essencial para manter a ordem. E aqui a gente já vê o primeiro protocolo de segurança. Antes que qualquer outra pessoa pudesse sequer encostar em alguma coisa, Arão, o sumo sacerdote, e os filhos dele tinham a tarefa exclusiva e extremamente perigosa de entrar no santuário e cobrir os objetos sagrados. A regra era absoluta: ninguém mais podia nem olhar. O simples ato de ver esses objetos descobertos era proibido. E aqui a gente vê o cuidado, a meticulosidade do processo. Cada item sagrado tinha um jeito específico de ser coberto, com várias camadas de tecidos e peles. A Arca da Aliança, a mesa, o candelabro, cada um era preparado com uma precisão quase ritualística. Isso criava uma barreira de segurança, tanto física quanto espiritual, antes que a próxima equipe pudesse entrar em cena. Depois que os sacerdotes cobriam e protegiam tudo, aí sim, era a hora da primeira equipe de especialistas entrar. Vamos conhecer os coatitas. Os coatitas eram, digamos, a elite do transporte. A única responsabilidade deles era carregar os objetos mais sagrados, aqueles que Arão e seus filhos já tinham preparado. Eles eram, em essência, a equipe de operações especiais, encarregada da carga mais valiosa e, claro, mais perigosa. E as consequências de um erro eram absolutas. O texto é muito direto sobre isso. Eles podiam carregar os objetos usando varas, mas um toque direto nos itens sagrados, mesmo que fosse por acidente, significava morte na hora. A pressão em cima dessa equipe devia ser uma coisa de louco. Certo, com a carga mais sagrada nas mãos dos coatitas, quem cuidava de todo o resto do tabernáculo? É aí que entram as outras duas famílias levíticas, os Gersonitas e os Meraritas. Eles eram as equipes de infraestrutura e suporte, essenciais para tudo funcionar. E a lógica da divisão do trabalho era incrivelmente organizada. Como a gente vê aqui, os Gersonitas eram responsáveis pelos componentes flexíveis, a parte mole, as cortinas, as coberturas de pele, os véus. Enquanto isso, os Meraritas cuidavam do esqueleto da estrutura, a parte rígida, as armações de madeira, as tábuas, os pilares pesadíssimos e suas bases de prata. Cada equipe tinha seu campo de atuação bem definido. Agora, para executar uma operação dessa escala, era preciso saber exatamente quem estava disponível e qualificado. Por isso, foi ordenado um censo bem específico, não da nação inteira, mas só da força de trabalho levítica designada para essa tarefa sagrada. E o critério era muito específico. Só homens da tribo de Levi, com idades entre 30 e 50 anos, podiam participar. Isso garantia uma força de trabalho que estava no auge da força física e da maturidade, uma combinação de vigor com a experiência necessária para lidar com as exigências desse trabalho.
Então, vamos aos números. Para a equipe de elite, os coatitas, responsáveis pela carga mais perigosa, o censo encontrou 2.750 homens qualificados para a tarefa. Depois, temos os gersonitas, a equipe dos tecidos e das coberturas. Para esse trabalho, foram contados 2.630 homens qualificados. E por último, os meraritas. Com a tarefa de carregar a pesada estrutura de madeira e metal, eles formaram o maior grupo de todos, com 3.200 homens prontos para o serviço. Esse gráfico dá uma visão bem clara da distribuição. Faz todo sentido que os meraritas fossem o maior grupo, considerando o peso e o volume da estrutura do tabernáculo. A alocação de pessoal estava totalmente ligada à demanda física de cada função. Somando tudo, a gente chega a um total de 8.580 homens. Pensa nisso. Uma força de trabalho do tamanho de um pequeno exército, dedicada, especializada e organizada, pronta para mover o centro da sua fé a qualquer momento. A escala da operação é de verdade impressionante. Então, o ponto principal é este. O que a gente vê em Números 4 é muito mais do que um monte de regras antigas. É um sistema de gestão de projetos de mestre. Cada pessoa tinha um papel claro, cada tarefa tinha um protocolo definido e cada ação tinha uma consequência. A própria ordem, a organização, era uma forma de reverência. E isso nos deixa como uma pergunta para a gente pensar. O que estamos vendo aqui é estritamente uma ordem divina detalhada ao extremo? Ou seria um dos primeiros e mais brilhantes exemplos de gestão de projetos e logística da história da humanidade? Talvez a resposta seja que, nesse caso, os dois são a mesma coisa.